Paz do Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus triuno a quem servimos e a quem adoramos. Mais uma vez reunidos para prestar culto em adoração. Nosso querido companheiro, pastor Ezequiel do Marlane 2, estará encarregado de nos transmitir os pensamentos de Deus nesta noite de quarta-feira. Vamos abrir, amados, com uma palavra de oração. Bendito e amado Jesus, nosso eterno Salvador, glória e majestade seja dada ao teu nome. Estamos, Senhor meu Deus, pronto a ouvir a tua palavra. Usa, Senhor meu Deus, o teu servo, nosso querido companheiro, pastor Ezequiel, para nos transmitir a palavra. Assim te pedimos, Pai Santo, e te agradecemos, Senhor. Aleluia. Nosso querido irmão Douglas, é contigo, varão abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, graças a Deus, amados. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, render graças ao Senhor. Amém? É uma grande satisfação poder participar desta obra. O nosso coração fica feliz por isso. Estamos servindo ao Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. O intuito maior é este, é servir a Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Dando continuidade ao nosso culto, queridos, nós vamos estar ouvindo um hino da harpa com o nosso irmão Roberto, a Gabi e com o Nick. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos. Jesus te chama, sim.
Amados, hoje, nesta noite, é um culto de ensino, onde mais uma vez nós vamos ser edificados pela palavra do Senhor, amém? Antes, amados, um aviso sobre dízimos e ofertas, como de costume no nosso culto, vai passar no nosso vídeo o número da conta da nossa igreja para você poder estar contribuindo via transferência bancária, amém, queridos? Eu quero convidar você a estar orando comigo nesse momento e logo após a nossa oração, o grupo de louvor estará louvando ao nome do Senhor Jesus e em seguida o nosso pastor Ezequiel estará ministrando a palavra do Senhor, amém? Ore comigo nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A sua misericórdia, ó Pai, tem nos acompanhado dia após dia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela minha família, pelo trabalho. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na minha vida, na vida de minha família, na vida da tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Que venham prosperar, que venham crescer, ó Pai. Que venham, Pai, poder contribuir com alegria no seu coração. Ofertar com o seu coração feliz, ó Pai, por gratidão, não por troca nem barganha, mas por ser grato ao Senhor. Pai, sabemos que tem irmãos, irmãs, famílias, ó Pai, onde o desemprego tem chegado, Senhor. Em nome de Jesus, papai, abre portas de emprego, Senhor. Cria, Senhor, eu gosto tanto dessa palavra, cria situações de bênçãos na vida da sua igreja, Senhor. Daquele que confia em Ti, daquele que busca no Senhor solução para tudo quanto tem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Senhor, capacita, papai. Também oramos, ó papai, pelos enfermos, ó Senhor. Estamos vivendo uma época de pandemia, ó Pai. Algo talvez por nossa geração nunca visto, Senhor. Mas o Senhor continua sendo nosso Deus. Sabemos que é cumprimento da sua palavra, mas o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, papai, aos irmãos que estão enfermos, que possam estar infectados com esse coronavírus, ó Pai. Mas o teu nome tem poder, Senhor. E é nesse nome que nós oramos, papai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso remidor, ó Deus. Muito obrigado, papai querido. Nós oramos a ti, Senhor, e nós te agradecemos, papai, em o nome do Senhor Jesus. E todos digamos amém. Amados, fiquem agora o grupo de louvor, louvando juntamente conosco. Amém? E logo após o pastor Ezequiel. Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Estamos reunidos aqui em adoração ao Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Você que está aí na sua casa, vamos adorar o nome do Senhor todos juntos com esta canção que tem por título Diante da Cruz. Amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Adore o Senhor aí onde você estiver. Oh, yeah.
paz do Senhor Jesus, a todos que nos assistem através deste canal de transmissão, através da rede YouTube. Quero cumprimentá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer da nossa alegria de poder estar participando mais uma vez, agora com esta imensa responsabilidade aqui neste culto de ensino, de vos compartilhar uma palavra de Deus. Amados, eu quero agradecer ao meu Deus, porque Ele é poderoso e tem nos sustentado até aqui, graças a Deus. Também agradeço ao nosso pastor Ezequias, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Jundiaí, também ao nosso pastor Manuel Soares Filho. Muito obrigado, pastor, pela confiança, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, este grande homem de Deus que a cada dia nós aprendemos muito com o nosso pastor setorial, nosso pastor Manuel. E também agradecer ao nosso irmão Douglas aí na técnica. Deus abençoe. E eu louvo a Deus por todos os nossos irmãos, por toda a igreja do Senhor que está conectada conosco para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, o assunto que eu quero vos trazer hoje é um assunto muito simples, muito básico, mas eu creio nesta palavra que diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E por isso que eu quero compartilhar com vocês. E peço para quem tiver a sua Bíblia e querer nos acompanhar, eu quero meditar o texto da palavra de Deus, muito conhecido, descrito no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Livro de Números, capítulo de número 21. Eu quero ler dos versos 4 ao 8, onde diz sobre a serpente de bronze. Glória a Deus, aleluia. Também agradeço aos nossos irmãos da nossa congregação Vila Marlene 1, que estão conectados conosco aí. Deus abençoe, meus amados. Estamos com muita saudade dos nossos irmãos. Eu quero falar hoje com a igreja sobre um assunto que, se eu fosse dar um título aqui, seria: não despreze a simplicidade de Deus. Não despreze a simplicidade de como Deus trabalha. Leiamos Números, capítulo de número 21, versos 4 a 8, que diz: Então os israelitas partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Amém. Amém. Amados, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, onde fala sobre um trecho da jornada dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel. Aqui nós vamos ver esta jornada do povo de Israel em direção a Moabe, E nós aqui encontramos, aqui no versículo 1 deste mesmo capítulo, que eles tiveram um encontro com o rei Arade, ali na região do Negueve, ali no sul do estado de Israel. E os israelitas, eles
combateram contra este rei Arad, porque ele se voltou contra o povo de Israel. E, mais uma vez, o povo de Israel obteve uma vitória muito notória, o qual eles estavam seguindo em direção à terra prometida e tiveram muitas guerras, e esta vitória contra o rei cananeu Arad, como diz o versículo 1, foi uma vitória muito notória, foi uma vitória muito grande que Deus deu ao povo de Israel. E o povo seguia a sua viagem. Fato muito interessantíssimo e impressionante é que o cerne deste capítulo, que está aqui no versículo de número 4, onde nós lemos aqui que os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear Edom, porque também o rei Edom, ele não permitiu que os israelitas atravessassem a terra de Edom. Mas o interessante é que a partir desse versículo 4 até o versículo de número 8, onde nós lemos, o povo continuou a jornada. Eles não pararam por causa das guerras, eles não pararam por causa das lutas, eles não pararam por causa dos inimigos que avançavam contra eles. Porque Deus sempre concedia-lhes a vitória, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles ali, contornando a terra de Edom em direção ao Mar Vermelho, e até porque eles haviam tido essa decepção com este rei de Edom. Mas, amados, embora todas as vitórias que eles estavam tendo, num certo momento, diz a palavra de Deus que o povo ficou impaciente, que o povo passou então a reclamar. E eu fico aqui olhando para isto, não é? Onde diz aqui no versículo 4, na parte C, mas o povo se tornou impaciente no caminho. E amado, e toda vez que o povo de Deus se torna impaciente, algo de mal, algo de ruim vai acontecer. Não é coisa boa que acontece quando o povo de Deus fica impaciente. E veja a reação do povo quando eles se tornaram impacientes. Eles se voltaram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Murmuraram contra o seu líder, murmuraram contra o seu pastor ali, o profeta Moisés. E é muito interessante ver o que aconteceu aqui, vendo o povo impaciente, vendo o povo aqui nesta atitude de rebelião contra Deus, criticando Moisés, se rebelando contra Deus. Quando então Deus, para levar o povo a uma situação de conhecimento da sua maldade, que Deus queria que o povo reconhecesse que o povo, o ser humano é mau. Eles não deveriam estar se rebelando contra Deus. Deus enviou então, diz o texto sagrado, que Deus enviou serpentes venenosas. E essa serpente, diz o texto sagrado, que mordia o povo. E muitos morreram. Muitos morreram. E, sendo assim, queridos, o povo ficou apavorado. O povo começou a se questionarem. E aí lembraram do profeta Moisés, o qual eles estavam criticando. Vamos falar com Moisés. Vamos falar com Moisés. E aí eles foram falar com Moisés e confessaram. Moisés, pecamos quando falamos contra o Senhor. Agora, Moisés, fale você com Deus.
Fale você com Deus. O qual o Senhor, Moisés falou com o Senhor e Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, faça uma serpente. E é interessante esta ordem que Deus deu a Moisés, porque o povo israelita, eles, de muitas características, eles também, uma das características deles também é não adorar a outros deuses, até pelo decálogo, que eles já conheciam. O primeiro mandamento do decálogo, não adorar a outro Deus. Mas Deus deu uma ordem, que no primeiro momento parecia muito estranha, uma ordem extraordinária. Moisés, faça uma serpente de bronze, ou seja, um objeto de um material metálico. Coloca essa serpente em um poste alto, onde todos possam ver. E Moisés fez como Deus havia determinado. O certo é que a ordem complementar foi para que todo aquele, ao ser mordido pela serpente, se olhasse para aquele poste, para aquela serpente naquele poste, levantado naquele poste, a pessoa seria curada, a pessoa seria salva, teria sua vida salva, ela não morreria. E isto demonstrando o poder de Deus, o povo obedeceu e muitos foram. Todos que olharam para aquela serpente após serem mordidos foram salvos. Atendendo aí esta recomendação divina que estava de uma forma muito clara para nós, significava aí que o povo estava depositando a confiança novamente em Deus, que o povo estava novamente exercendo a sua fé. Amados, nós percebemos também que a serpente era apenas um símbolo daquilo que Deus tinha para toda a humanidade. A serpente era apenas um símbolo para aquilo que Deus havia já prometido lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crer, Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mas diz o texto sagrado que a viagem continuou. A viagem continuava, não é? O povo prosseguiu. E diz o texto que os israelitas partiram então, aqui já no versículo de número 10, os filhos de Israel partiram então e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote, acamparam em Ijeabarim. E depois lá, isto já no deserto de Moabe. Depois partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam nas margens do Arnon. E depois o povo foi caminhando. Depois, ali às margens do rio Arnon, a fronteira de Moabe, entre os Moabes e os amorreu, porque diz o Senhor ali no livro das guerras do Senhor. Diz a palavra de Deus: Vaeb em Sufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar, e se encontra na fronteira de Moabe. Dali eles partiram para Ber, aquele poço ao qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. E chegaram, segundo o texto sagrado, no deserto, e aí dali partiram para Matana para Naliel para Bamote para o vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então veja, o povo, diz a palavra de Deus, que o povo não parou por causa
dificuldade das serpentes. Eles caminharam e Moisés levava aquele poste com as serpentes e colocava ali, fincava o poste ali onde eles estavam. O certo é, amados, que essa serpente de bronze que aparece nesta jornada dos israelitas rumo à terra prometida, indo na direção de Moabe, esta serpente ela adquiriu uma importância de alta relevância, uma importância especial, porque ela também é citada lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 3, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre a sua missão aqui na terra, a sua missão de salvador da humanidade, ele disse com clareza no Evangelho de João, capítulo 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também era necessário que o Filho do Homem se levantasse. E da mesma forma que a serpente trazia aquele símbolo de promessa de salvação, que a serpente trazia simbolicamente uma promessa de perdão, uma promessa de cura, da mesma forma, Jesus foi levantado, aleluia, lá no madeiro, na cruz, no seu sacrifício salvífico, para nos oferecer perdão também. Da mesma forma, para nos oferecer salvação, efetivamente para nos oferecer vida, como diz mais adiante no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 10 e versículo 10, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim, Jesus lá no Calvário, lá na cruz, ele nos trouxe então a salvação, o perdão, a vida, a cura dos nossos pecados, para aquele que nele deposita a sua fé, a sua confiança. Da mesma maneira que a serpente foi levantada para os israelitas lá no passado, para que os que olhassem para ela recebessem vida e cura, recebesse a possibilidade de escapar da morte, da mesma maneira, da mesma forma, agora, nós, no nosso tempo, a vida está diante de nós. Aleluia! A vida está diante de nós. Porque naquela época caiu sobre aquele povo o juízo de Deus. E hoje nós somos salvos do pecado através de Jesus Cristo. Eu choro, eu fico maravilhado, aleluia, quando eu leio Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que está debaixo da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para Ele, olha para Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Da mesma maneira que aquela serpente de metal foi levantada lá no deserto, quando o povo estava na sua jornada, o qual também nós estamos em uma caminhada, em uma jornada. Nós somos peregrinos, nós somos andantes nesta terra. Nós pertencemos ao céu. Da mesma forma
Aquele povo não pertencia ali àquela região de Edom, àquela região de Or, não pertenciam, eles tinham uma terra prometida. Nós também temos uma terra prometida, nós temos uma cidade celestial prometida. E da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente naquele poste, o Filho do Homem, Jesus Cristo, foi levantado também na cruz do Calvário. Isso implica na necessidade de receber a vida espiritual da parte de Deus, olhando para Ele. Isto é, depositando a nossa confiança em Jesus Cristo, nele, o nosso Salvador, para nós recebermos o perdão, para nós recebermos a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Já teve algumas situações que nós ali evangelizando alguma pessoa e numa forma arrogante da pessoa que estava sendo evangelizada, mas eu já tenho Jesus, eu também acredito em Jesus. Mas não é desta forma de crer ou acreditar em Jesus, porque segundo o texto sagrado, até o diabo crê e teme diante do nome de Jesus. Não é desta forma, simplesmente crer. É olhar para Jesus como o Salvador, como o Redentor, como aquele que vai lhe trazer uma outra vida, não a vida que se está vivendo, mas uma vida transformada. Oh, aleluia! Uma vida abençoada. Agora, desta forma, em Cristo Jesus, uma nova vida. Oh, glória a Deus! Uma abundante vida, como o texto de João 10:10 nos diz. Uma abundante vida. Não é simplesmente uma vida, é uma abundante vida. E interessante que, assim, vemos que no Antigo Testamento, vemos episódios que são importantes em si mesmos, mas alguns deles têm uma relevância maior, têm uma importância especial, porque apontam diretamente para o plano futuro que Deus tinha para a humanidade, ou são apresentados no Novo Testamento como um tipo, como uma figura que vem prefigurar, nós vamos assim dizer, a realidade maior que se encontra em Cristo e que se cumpriu então através do Messias, o Cristo, que trouxe salvação e redenção a toda a humanidade, salvação e vida eterna a toda a humanidade. A serpente trazia cura, trazia salvação, trazia vida novamente. Da mesma forma é Cristo Jesus. E o que eu quero dizer para a amada igreja, para os amados irmãos, é que Deus tem as suas formas simples de trabalhar. Aleluia! Uma forma simples. Veja, lá o povo de Israel, mordidos por serpentes venenosas, Deus trouxe uma solução simples. Moisés, faça uma serpente de metal, pendure um poste e todos receberão a salvação. Da mesma forma, Deus sempre trabalhou na simplicidade. Eu quero trazer agora como conclusão apenas alguns exemplos muito curtos. Porque Deus valoriza a simplicidade, a humildade, a coisa simples. Ele trabalha na sua simplicidade. Veja João Batista. Amados, eu fico admirado com este profeta de Deus.
João Batista, a Bíblia diz que era um homem simples. A sua roupa era rude. A sua roupa era rude. O seu alimento mais rude ainda, não é? O seu alimento era gafanhoto e mel. Quer comida mais simples, mais rude do que esta? Não é? Mas veja quem foi este homem, não é? Ali no Evangelho de João, começa a descrever desde o capítulo 1, mas eu quero falar sobre João Batista, quando a Bíblia diz lá no capítulo 3 e versículo de número 22, que diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Aí então surgiram discussões entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Sabe o que é que João respondeu? Diz a Bíblia aqui no versículo de número 27. João disse assim: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Meu Deus, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Meu Deus, olha a humildade de João, aquele profeta que trouxe uma palavra de juízo, uma palavra de que o reino de Deus já estava entre nós. E aí, João causou até alvoroço por causa da sua simplicidade. Mas ele não se usurpou de ter vindo antes de Jesus, e ele mesmo disse que eu não sou o Cristo. Ele está batizando? Amém. É isso que ele queria dizer. Eu não sou o Salvador. Eu não sou este Cristo que você está esperando. Eu sou apenas o seu precursor. Aleluia. As coisas humildes. Olha quem Deus levantou para ser o precursor do nosso Salvador. João Batista, um homem humilde, de roupa humilde, fala humilde, e se alimentava de coisas humildes. Oh, aleluia! E eu quero deixar 2 versículos aqui para meditação. No Salmo de número 116 e o verso 6, que diz: o Senhor vela pelos simples. O Senhor guarda os simples. O Senhor tem compromisso com os simples. Aleluia! Ainda no livro dos Salmos, de número 119 e o versículo de número 130, diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Aos simples. É na simplicidade, amados. É na simplicidade. E ainda em Mateus, nós não estamos comentando esses versículos na sua totalidade, porque esses versículos são apenas para fechar o que nós inicialmente falamos, que Deus trabalha na simplicidade. Aleluia! Ainda aqui em Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 16, para nós não desprezarmos a simplicidade de Deus. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobo. O que Deus está falando é que a nossa missão aqui na terra não é fácil, amado.
A nossa missão aqui na terra é no meio de lobo. Lobo é um animal feroz, dentes afiados, causa medo, causa... nos dá pânico. Mas foi para onde Deus nos enviou. Porque pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo é estar no meio de lobo. Mas veja a sequência do versículo. Portanto, mas sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Não despreze a simplicidade de Deus. Me veio agora a memória, apenas para mexer com a memória também dos irmãos. Eu sei que os irmãos sabem esse versículo decora e salteado. 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, um versículo muito conhecido. Mas aqui eu quero apenas destacar a simplicidade, a humildade, a coisa simples de Deus. Diz assim este versículo: se o meu povo, Deus tem um povo dele, povo especial, zeloso, de boas obras. Deus tem um povo para ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira atitude, amados, se humilhar, humildade, simplicidade, moderação. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Não é só orar, não é apenas jejuar, não é apenas consagrar. Antes de tudo isso, antecede tudo isto, a simplicidade, a humildade. Assim como aquele símbolo simples que Deus determinou a Moisés que se levantasse no deserto. Uma serpente de metal em uma haste. Simples, mas trouxe salvação, trouxe vida a todos que eram mordidos pela serpente. Assim também Deus está requerendo de nós hoje. A simplicidade, a humildade. Que assim o Espírito Santo do nosso Deus possa continuar falando aos nossos corações. Que esta palavra seja uma verdade em nosso coração. A partir de mim, em meu coração, que esta palavra seja uma verdade em nossos corações. Que é isto que Deus se agrade. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua vida. E eu agradeço então, mais uma vez, a oportunidade. Muito obrigado, pastor Ezequias, muito obrigado, meu pastor setorial, pastor Manuel Soares. Deus abençoe os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu retorno a palavra ao nosso irmão. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Amados, você que ouviu essa palavra e quer se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o aceitando como seu único e suficiente Salvador, para que seja salvo e tenha seu nome no livro da vida, ore comigo da seguinte maneira: amado Jesus, nosso eterno e bendito Salvador, eu te aceito, Senhor da glória, como meu único e suficiente Salvador. Te peço, Senhor meu Deus, que tu perdoe todos os meus pecados e que tu escreva, Senhor meu Deus, meu nome no livro da vida. Assim, Senhor, te aceito como meu Salvador. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.